Saudações, distintas damas e nobres cavalheiros. Bem, estamos cá hoje para responder brevemente de uma situação social preocupante que dava conta de que um senhor viveu 10 anos com uma senhora, tiveram filhos. Infelizmente, o senhor foi o único provedor da família e quando ele morreu, os seus parentes chegaram, enxotaram a viúva e os filhos de casa, dizendo que todos os bens pertenciam a eles, porque quem trabalhou foi o seu parente morto. Esta situação é normal? É de lei? Doutora Sameto, o que é que nos tem a dizer? Bom, doutor Sertanejo, esta é uma situação que nós deixamos bem claro aqui que não é de lei. Tendo o doutor Sertanejo especificado que eles não contraíram matrimônio, nós estaríamos a falar sobre o Instituto da União de Facto, que no ordenamento jurídico angolano está tutelado nos artigos 112 a 126. O artigo 112 especificamente nos diz que a união de facto consiste no estabelecimento voluntário de união, de coabitação entre homem e mulher, que seja singular, que tenha temporariedade, ou seja, que tenha uma linha temporal e que os dois tenham capacidade matrimonial. Quando nós estivermos a falar sobre coabitação, estamos a falar que o casal deve viver juntos sem rupturas. Quando nós estivermos a falar sobre horizonte temporal, nós estamos a falar que a união de facto exige que exista um prazo de 3 anos de coabitação consecutiva entre o casal. E quando nós estivermos a falar de singularidade, nós estamos a falar que nenhum dos cônjuges, ou seja, nem o homem nem a mulher, durante o período de 3 anos, enquanto estiverem a coabitar, devem ter relações extraconjugais. E quando nós estivermos a falar sobre capacidade matrimonial, nós estamos a falar de todos os elementos que capacitam os sujeitos de contraírem matrimônio ou um casamento normal em conservatório ou registro civil. Ok, então a doutora Sameto nos está aqui a traduzir os elementos que nos levam a reconhecer a união de facto. Exatamente. Sim, porque neste caso a união de facto não era reconhecida. Exatamente. E a questão que se coloca é, se alguém estiver a viver a mesma situação de união de facto não reconhecida e o seu companheiro morrer, então não perde o direito. Bom, claro que não perde o direito. Ali, nós, enquanto juristas, nem o doutor Sertanejo, enquanto advogado, aconselharíamos a senhora a primeiro fazer ou proceder com o reconhecimento da união de facto. Mas, atenção que o ordenamento jurídico angolano limita o prazo de reconhecimento de união de facto em 2 anos. Ou seja, a partir do momento da ruptura da união entre o casal ou a partir do momento da morte de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo ou a pessoa interessada no reconhecimento de união de facto tem o prazo de 2 anos para proceder com o reconhecimento da união de facto sobre pena de posteriormente vir a caducar e já não conseguir fazer. Ok, muito bom, muito bom. Então lá em casa é melhor ficarem atentos. Se tem um parente a viver esta situação, se o companheiro faleceu hoje ou se verificou a ruptura hoje, no prazo de 2 anos deve intentar a ação de reconhecimento de união de facto por morte ou por ruptura. Agora, doutora Sameto, será que a união de facto reconhecida produz os mesmos efeitos do casamento? A união de facto reconhecida produz os mesmos efeitos taxativamente do casamento. Por isso é que é muito importante que, enquanto mulheres principalmente, que é sempre a camada que mais sofre com situações de gênero, saibamos sobre os nossos direitos dentro do lar, para que situações de gênero não se repitam ou parem de acontecer. A união de facto produz os mesmos efeitos que o casamento, tanto em questões patrimoniais sucessivas e em questões de tutelar o próprio direito enquanto parceira do cônjuge que acaba por morrer ou do cônjuge que decide separar-se de nós ao prazo depois de 3 anos de coabitação. Assim podemos tutelar os nossos direitos, salvaguardarmos os nossos direitos e posteriormente estaremos a salvaguardar os direitos dos nossos filhos também. Que bom, que bom. Doutora, e essas práticas costumeiras que, em bom rigor, atentam contra a dignidade humana, não é? Retirar ou enxotar a viúva e os filhos de casa, colocá-los na rua desprotegidos, essas práticas costumeiras são de todo reprovável? Qual o conselho que deixa? Bom, a princípio, não ignoramos o facto
de que nós somos africanos e respeitamos os nossos costumes. Porém, quando estivermos a falar de lei, o principal conselho que eu deixo é: enquanto cidadãos angolanos que estamos a primar por uma sociedade desenvolvida, nós precisamos urgentemente ter cultura jurídica. Aprendermos sobre os nossos direitos básicos dentro da sociedade, dentro da família, enquanto mulheres e enquanto homens. Posteriormente, aconselhamos também que constituam advogados. A constituição de um advogado não pode ser feita apenas quando você já tem um problema. A constituição de advogado deve ser feita a partir do momento que você se percebe como um sujeito social que está suscetível a todo tipo de situação. Vá, marque uma consulta, temos aqui excelentes advogados como o Dr. Sertanejo, marque uma consulta, vá, procure um escritório de advogados. Se não tiver condições, vá até a ordem dos advogados, lhe será atribuído um defensor oficioso, um advogado que vai acompanhar, vai conseguir instruir-te principalmente sobre quais são os teus direitos, quais são os teus deveres, o que é que pode, o que é que não pode fazer para parar de passar por situações de género. Muito bom, muito bom. Então, doutora Samete, muito obrigado. Muito obrigada a nós, por Dr. ter aceito o nosso convite. E certamente nós vamos continuar a abordar temas sociais de interesse de todos.